Caros amigos e irmãos, convidamos a todos para a nossa reflexão semanal, nesta semana, a partir da terceira petição do Pai Nosso. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe nesta nossa meditação. Na terceira frase, ou na terceira petição do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isto? Pergunta ele no Catecismo Menor. E ele mesmo responde assim: a boa e misericordiosa vontade de Deus, em verdade, é feita sem a nossa prece, mas suplicamos nesta petição que seja feita também entre nós. E mais uma outra pergunta que segue, que é: quando sucede isto? E Lutero responde: quando Deus desfaz ou impede todo mau conselho e vontade dos que não querem deixar santificar o seu nome, nem permitir que venha o seu reino, tais como a vontade do diabo, do mundo e da nossa carne. E quando, por outro lado, nos fortalece e preserva na sua palavra e na fé até o fim. Esta é a sua boa e misericordiosa vontade. E diante desta exposição de Lutero, precisamos nos perguntar: qual é a boa e misericordiosa vontade de Deus? E aí nós respondemos com três respostas. Primeiro, salvar todos os pecadores. Segundo, que sejamos obedientes aos seus mandamentos. E terceiro, que aceitemos com paciência tudo o que ele permite que nos aconteça. Segunda pergunta: há três forças, ou melhor, a segunda colocação, há três forças que lutam contra a vontade de Deus e contra a fé cristã. São elas: o diabo, que está em toda parte. Desde que ele levou Adão e Eva ao pecado, ele tenta atrapalhar a vontade de Deus, prejudicando a igreja cristã e desviando os filhos de Deus da fé cristã. Segundo, o mundo, que oferece todo tipo de prazeres e atrações através dos quais desvia os cristãos da santa vontade de Deus. E em terceiro, a carne, ou seja, o nosso corpo ou a nossa natureza humana. No corpo, levamos o velho homem que nos impulsiona a fazer tudo o que é contra a vontade de Deus ou aquilo que a vontade de Deus não permite que se faça. E em terceiro lugar, precisamos ainda refletir nisto. Na terceira petição, pedimos, primeiro, que Deus desfaça e impeça a vontade do diabo, do mundo e da nossa carne em nós. Segundo, que ele fortaleça a nossa fé pela palavra e sacramentos para fazermos a vontade de Deus. E terceiro, que Deus nos conserve fiéis na fé até o fim, então nos faça aceitar a sua boa vontade, mesmo nas nossas dificuldades. E em quarto lugar, ainda precisamos refletir: Deus governa tudo através de sua santa palavra. E quando a palavra de Deus é pregada, a vontade de Deus é feita, mesmo que o diabo faça tudo para obstruir a ouvir, o aprender e o guardar a palavra de Deus. Em quinto lugar, precisamos refletir: em tudo precisamos da força da palavra de Deus. Sem ela, somos incapazes de lutar contra estas três forças que existem e que estão contra a vontade de Deus. Mas e o que é então a vontade de Deus? Foi da vontade de Deus, exclamação que ouvimos muitas vezes, ou até mesmo nós a usamos. Pode ser a exclamação resignada de alguém que está sofrendo alguma dor ou luto, por exemplo. É verdade que, em última análise, nada acontece que Deus, ou sem que Deus o permita. Também é verdade que, em definitivo, a vontade de Deus se cumpre. E isso nos serve de consolo em meio às nossas dificuldades que, às vezes, parecem não ter fim. Com frequência, porém, não conseguimos enxergar as razões
para o sofrimento humano. Ainda assim, podemos afirmar confiantes: a vontade de Deus se cumprirá. Já as dificuldades e os sofrimentos, mesmo que intensos, estes passarão. Mas, estimados, tomemos cuidado ao dizer isto e ao entender isto. Precisamos entender isto não no sentido de que tudo o que acontece corresponde à vontade de Deus. Ao contrário, muito do que acontece é fruto do pecado humano, que se rebela contra Deus e contra sua santa vontade. Uma guerra, por exemplo, pode ser resultado da ganância humana ou da vontade de uma nação dominar sobre uma outra nação. E isso não corresponde de maneira alguma à vontade de Deus, ainda que Deus tolere ou permita que a guerra acontecesse. A vontade de Deus é que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou em Cristo Jesus. E aí nos perguntamos, e as pessoas também nos perguntam, por que Deus tolera o mal? Estimados, Deus age assim conosco porque Ele quer lidar conosco como pessoas a quem Ele chama para a liberdade com responsabilidade. Não somos pedra ou vegetal que não tem ação. Somos seres humanos criados por Deus com sentimentos. Nós pensamos, falamos e agimos conforme o que pensamos e sentimos em nosso coração. E aí está, ou precisamos fazer a pergunta, com quem está o nosso coração? De que está cheio o nosso coração? Se ele estiver sem Deus, o nosso coração vai sentir e agir sem Deus ou contra Deus, contra a vontade de Deus. Ele vai agir sem amor ao seu semelhante. Se o coração da pessoa estiver com Deus, ele vai pensar e agir conforme aprendeu da vontade de Deus, expressa na Bíblia, porque ele a lê e nela medita de dia e de noite, como diz o salmista no Salmo 1. E, seguindo a vontade de Deus, ele vai agir em amor para com o seu semelhante, para com a natureza, para com tudo, enfim. Diante disso, o apóstolo Paulo então admoesta: vençam o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Prezados, a vontade de Deus prevalecerá. Como cristãos que somos, vivemos desta confiança. Deus prevalecerá ou vencerá. É como Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Como cristãos, estamos sempre tentados a esquecer as promessas de Deus. E assim aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento, especialmente no deserto, por exemplo. Cada vez que a água e a comida começavam a diminuir e os inimigos ameaçavam, os israelitas se sentiam tentados a desesperar diante das dificuldades que estavam pela frente. E, com a demora em chegar à terra prometida, pensaram, inclusive, que melhor teria sido ficar no Egito, na casa da servidão, e não ter saído de lá. Ou seja, preferiam sofrer em vez de viver com Deus. Apesar das reclamações e do desânimo do povo, o que finalmente venceu foi a vontade de Deus, a promessa de Deus. Estimados, nossa experiência diária é que o mal neste mundo resiste à vontade de Deus. O mal aparentemente não se cansa. Ou melhor, o mal de fato não se cansa. Sempre de novo, em toda parte, ele aparece, ataca e se espalha. O mal deve ser vencido, mas não é vencido pelo cansaço, como nós muitas vezes o somos. O mal é vencido por uma arma muito poderosa, a palavra de Deus, e o bem que esta palavra
produz em nosso coração quando nós a lemos, absorvemos e guardamos em nosso coração. A Bíblia nos lembra, e sempre de novo ela o faz, que vencer o mal custou a Deus a vida de seu próprio Filho Jesus, que foi morto na cruz. Importante lembrar ainda que a Bíblia não fala somente da morte de Jesus, foi igualmente de sua ressurreição, que é a vitória sobre a morte e todo o mal. Por isso, podemos viver na expectativa da ressurreição e da vida eterna, ainda que estamos rodeados por sofrimento e dor, morte e todo tipo de mal. É que pela fé em Jesus, aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3:13. E essa vontade de Deus se cumprirá, independente da vontade humana pecadora. Mas, como Jesus nos ensinou, oramos para que a santa vontade de Deus se cumpra em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, em nossa vida congregacional, também na vida em sociedade e todos os dias de nossa vida. E isso será um maravilhoso testemunho da nossa fé em Jesus para aquelas pessoas que estão à nossa volta, pessoas que muitas vezes se rebelam contra Deus e contra a sua santa vontade, pessoas que precisam ver para crer. Vivamos então sempre orientados pela palavra de Deus, e assim o Espírito Santo de Deus nos ajudará a fazer aqui na terra a vontade de Deus, como os anjos a fazem de maneira perfeita lá nos céus. Deus nos ajude a viver nesta certeza, nesta confiança e sempre com alegria em nosso coração. Amém. Convidamos você para estar conosco na próxima semana em mais uma reflexão a partir do Pai Nosso. Fiquem todos com Jesus e até lá.